Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente fazer um balanço da rodada, né? Um resumão da rodada, rodada de número 25, que, como a gente falou aqui no vídeo de mais cedo, tem o Botafogo como líder do campeonato, mas tem também Palmeiras e Fortaleza ali, juntinho, marcando juntinho na briga pela liderança e pelo título do Campeonato Brasileiro. E por que Fortaleza e Palmeiras? Porque o Fortaleza, apesar de ter perdido para o Botafogo, ele tem um jogo a menos ainda, né, contra o Internacional, que finalmente tomou um rumo aí de recuperação. Pela primeira vez, o Internacional ocupando a primeira parte da tabela, está entre os 10 primeiros após a vitória sobre o Juventude por 3-1 lá em Caxias do Sul. É difícil ganhar do Juventude lá. E o Palmeiras ganhou e ganhou muito bem do Atlético Paranaense. Meteu um 2-0, jogando melhor o tempo inteiro. Como a gente falou aqui, o Atlético Paranaense vem num momento péssimo da temporada e o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense jogou segunda-feira, jogou quinta-feira e jogou hoje. Então, o timing do Atlético Paranaense físico é bem diferente do timing do Palmeiras, né? Então, existe aí uma vantagem em jogar uma competição só, né? Claro que todo mundo quer jogar todas, mas se é que existe uma vantagem é essa. O Palmeiras chegou inteirão e amassou o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, por 2-0 e fez com que o Botafogo não ficasse tranquilo na liderança. Se o Palmeiras perdesse, eu falei já para vocês, né? Ficaria ali a 6 pontos do Botafogo. Aí seria realmente mais complicado para o Palmeiras, teria que estar sempre pensando em tirar vantagem. Não, o Botafogo pega um adversário fraco hoje, a gente tem que ganhar e tem que ganhar fora de casa. Então fica sempre na obrigação de ter que ganhar. Mantendo 3 pontos de diferença, o Palmeiras, é claro, a depender aí da questão de saldo de gols, tal, tem um confronto direto na 36ª rodada. Nesse momento o Botafogo tem 50, o Fortaleza tem 48 com o jogo a menos e o Palmeiras tem 47. O Palmeiras tem 14 vitórias. Se ele vence, chega a 50, ele iguala o Botafogo aí com 15 vitórias. A questão é que o saldo de gols do Palmeiras e do Botafogo nesse momento são idênticos, são iguais. Saldo de gols 19. Tá? Então, se o Palmeiras até a 36ª rodada ainda estiver a 3 pontos do Botafogo, não tem como a gente prever isso, né? Uma vitória pode colocar o Palmeiras à frente. Mas assim, tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Agora o campeonato ficou ruim para o Flamengo, né? O Flamengo, ele está sofrendo em todas as frentes, está passando, está conseguindo, mas está tendo perdas complicadas, né? Já teve perda de jogadores, hoje pelo menos retornou aí o Pedro, né? Retornou fazendo gol de pênalti, mas isso não foi suficiente para fazer com que o Flamengo vencesse o Corinthians, né? Pelo menos conquistasse pontos. O Flamengo perdeu hoje para o Corinthians, que continua na zona de rebaixamento, já que o São Paulo perdeu para o Fluminense no Maracanã. E aí o Fluminense, que estava na zona, como venceu o São Paulo, sai da zona de novo. A briga lá embaixo tá interessante, né? A briga lá embaixo tem o Fluminense com 27, o Grêmio com 27, o Juventude e o Criciúma, que estavam ali mais tranquilos, já voltam a ter que pensar também em rebaixamento. Inclusive o Atlético Paranaense, que está com 29. Gente, nesse momento a disputa está acirradíssima, porque nós temos o Atlético Paranaense, que é o 12º colocado, ele tem 29 pontos, e o Corinthians, que é o 17º, tem 25. São 4 pontos de diferença apenas entre o 17º lugar e o 12º. É impressionante. E 3 pontos apenas, por exemplo, para o Criciúma. É que Criciúma, Juventude, Fluminense tem um jogo a menos, né? Eles têm um jogo a menos do que os outros concorrentes, exatamente partidas contra o Internacional que precisam ser resolvidas. O Internacional está numa situação boa, porque ele tem 22 jogos. Ele tem 22 jogos. 3 a menos do que a maioria, que tem aí 25. Então o Internacional pode chegar aí, por exemplo, 32. Se ele vencer, né,
Ele chega a 41. 41 é a pontuação atual de São Paulo e de Cruzeiro, que integram aqui o G6. Então o campeonato está começando a ficar mostrando quem é quem, né? Dando as suas caras. Né? O Internacional, acho eu, que vai manter essa crescente, né? E aí vai querer brigar por alguma coisa melhor do que uma Copa Sul-Americana, tá? E essa rodada foi muito interessante. É uma rodada que mostrou que o São Paulo não deve sair dali. São Paulo com 41 pontos, ele não deve sair ali de briga por G6. Né? Então eu não vou tirar o São Paulo da briga pelo título agora, porque eu não sou louco, né? Tudo pode acontecer. Mas eu acho que o São Paulo está muito focado nas outras duas frentes. E ele não tem condição de estar brigando aqui por Campeonato Brasileiro. Ele está muito focado na Copa do Brasil, onde ele perdeu em casa para o Atlético Mineiro, agora ele tem que reverter. E está muito focado no jogo contra o Botafogo de quartas de final da Libertadores da América. Vai ter um tempo aí para se preparar. Está vindo de 2 derrotas. Então, São Paulo está vindo num viés de baixa aí. 2 derrotas nos últimos 2 jogos. O Bahia já até saiu do G6. Porque o Bahia perdeu para o Red Bull Bragantino hoje. Red Bull Bragantino se encontrando com a vitória no Campeonato Brasileiro depois de mais de 30 dias. Pra vocês terem ideia, a fase do Red Bull Bragantino, que hoje está na 11ª colocação com 30 pontos. Ele venceu o Bahia, que está ali com 39, estacionou nos 39, né? E o Bahia, nesse momento, ele veio até o Vasco dando uma cafungada. O Vasco que ganhou mais uma vez. O Vasco está aproveitando as partidas contra rivais mais frágeis. Venceu o Atlético Paranaense, viés de baixa, venceu o Vitória. Ele está aproveitando esse momento contra esses adversários de viés de baixa. Agora é o clássico contra o Flamengo. Então o Vasco vai ter tempo para se programar, para se preparar, para enfrentar o adversário que impôs aquele 6-1, né? Então nesse momento o Vasco chegando a 34 pontos, conquistou sua 10ª vitória e agora vai ter que pegar o Flamengo. Para o Flamengo é um jogo difícil, que é um clássico, o Vasco vem em alta, o Flamengo enfrentando problemas, mas daqui a 14 dias, 15 dias, muita coisa pode mudar, tá? O Campeonato Brasileiro na próxima rodada, como eu falei para vocês, além do Fortaleza que já vai ter jogado contra o Internacional, aí a gente vai saber se o Fortaleza é líder, se o Fortaleza é vice-líder, né? O Fortaleza, por exemplo, pega o Atlético Paranaense lá na Liga Arena no dia 14 de setembro. No mesmo 14 de setembro, o Botafogo vai pegar o Corinthians no Newton Santos, só que 21 horas. Tá? E aí o Palmeiras já vai saber se poderá ser líder ou não, se vencer o Criciúma jogando no Allianz Parque às 16 horas. Tá? Então Palmeiras e Criciúma, Botafogo e Corinthians, Atlético Paranaense e Fortaleza. O Fortaleza vai ter 3 jogos fora de casa. Teve o Botafogo, perdeu. Vai ter o Inter, com esse jogo que tá faltando fazer. E depois, dia 14, o Atlético Paranaense. Tá? Confrontos importantes aqui, a gente tem, como eu falei, Flamengo e Vasco. Tá? Flamengo e Vasco. O Flamengo, apesar de ter descolado um pouquinho, né, ele fica ali na 4ª colocação, com 44 pontos nesse momento. O Flamengo está atrás do Botafogo. Né? Nesse momento, o Flamengo está atrás do Botafogo com 6 pontos de diferença, mas tem um jogo a menos com o Internacional. Tá todo mundo aí contando com esse confronto contra o Internacional, esse jogo a menos contra o Internacional. Então, Flamengo e Fortaleza tem 24 jogos, Botafogo e Palmeiras tem 25 jogos. Só o Fortaleza pode alcançar o líder Botafogo, tá certo? Esse foi um resumo da rodada 25, agora vamos ficar aí quase 2 semanas sem campeonato brasileiro, só data FIFA, alguns jogos atrasados, enfim, já tá batendo saudade. Enquanto isso aqui no Dois Toques a gente vai retomar aquela nossa veia, né? E falar de tudo que acontece nos bastidores do futebol. Amanhã a gente vai trazer uma reportagem muito interessante, muito bacana. Peço a você para ficar ligado aqui na nossa programação. Se inscreva aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. Um grande abraço, valeu!